Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O teste é iniciado e o careca, tomando a linha de frente, anuncia: "Eu vou primeiro", e o gordão, ao seu lado, aconselha: "Bom teste, não fique nervoso." E o careca, de joelhos, implora: "Por favor, senhor barão, não se preocupe, não vou desapontá-lo." E o gordão, feliz da vida, promete: "Ótimo, se sua performance for excelente, vou te libertar e você será um verdadeiro barão estelar." E o prota, vendo isso, conclui: "Aquela tatuagem é a marca de um escravo." E o juiz Fal explica: "Vários nobres estelares que herdaram seus títulos após alcançarem o nível 11 temem perder o título por falta de força. Então, fazem o possível para recrutar o máximo de artistas marciais possíveis. O jeito mais comum é visitar o mercado de escravos estelar, onde de vez em quando aparece um jovem talentoso. E olhando de cantinho de olho, comenta: Afinal, nem todos conseguem controlar o próprio destino igual a você. Aqueles que querem manter seus títulos de nobreza farão qualquer coisa para controlar um guerreiro marcial poderoso." E o prota, o encarando, questiona: "Por que não procuram nos próprios territórios?" E o Fal, após ser questionado, responde: "Você é otimista demais. Um gênio marcial nascer nas suas terras é mais improvável que ganhar na loteria estelar." E aflito pondera: "Apesar de o Luxem ter sido descoberto na zona estelar Baidu, aquilo foi o mesmo que ganhar na loteria." O careca se aproxima do teste e, usando seu dedo imbuído com Qi, realiza um ferimento em suas mãos. Ele toca no medidor de potência e o pessoal fica sem entender absolutamente nada. E o careca, chocado, balbucia: Isso é bom?" E o barão, furioso, berra: "Idiota, empurre o disco com toda a sua força, empurre o máximo que puder." O careca respira fundo e, descontente com a situação, resmunga: "Então é assim? Muito bem." E fazendo uma tremenda força, grunhe: Vamos lá." Ah, droga, ele nem se mexeu. Ele usa toda a sua força e solta um grito ensurdecedor. Um avatar de aura é invocado e o Fal, impressionado, avalia: ele é nível 9, mas sua manifestação espiritual tem 7.000 metros de altura. Até mesmo uma arma demoníaca nível 10 só chega a 8.000 metros. O talento dele não é ruim, mas com esse nível de talento, ele não vai chamar a atenção de ninguém aqui. Uma luz se acende e o barão, entusiasmado, exulta: "Ah, acendeu! A luz acendeu! Aí sim, hein?" Uma segunda luz se acende e o careca cai no chão de tanta exaustão. E o prota, vendo essa cena patética, reflete: para aquele disco drenar toda a força de um artista marcial nível 9, torna ele bem interessante. E o velhote, de braços abertos, anuncia: "Brilho do horóscopo estelar branco, 2 estrelas. Nível de físico extraordinário, 2 estrelas." E decretando, sentencia: "Não atende o padrão de admissão." O careca fica aterrorizado. Ele é levado pelos guardas e o barão, enraivecido, grita: "Maldito vendedor de escravos! Você disse que ele era um gênio de 5 estrelas. Isso é um golpe." E o narrador observa: os outros começaram a fazer o teste um de cada vez. E o prota, de braços cruzados, analisa: "Não preciso ter pressa em fazer o teste. Graças às minhas observações e depois de tirar dúvidas com o Fal, já entendi como esse disco funciona. O nível do físico extraordinário é determinado assim que ele entra em contato com o sangue. O brilho branco indica nível extraordinário, o azul é o nível estrela da manhã, o amarelo é o nível lua cheia, o brilho vermelho é o maior, nível sol radiante. Até agora, os mais fortes só chegaram no nível estrela da manhã. A maioria fica abaixo do padrão. Só os poucos que alcançam o nível estrela da manhã recebem atenção. Mas, entre esses poucos, nenhum fez o diretor dizer que foram aprovados. O jovem se aproxima do teste e, desferindo um golpe brutal, ordena: "Mexa-se agora!" Uma pressão avassaladora toma conta do local. Alguns pontos se acendem e o cara comenta: "Ah, usei força demais por acidente." E o velhote, impressionado, declara: "Físico extraordinário, nível estrela da manhã, 7 estrelas, atende o padrão de admissão." O pessoal fica chocado e o velhote, dando risada, felicita:
Ótimo, você foi muito bem, Feren. Sabia que não tinha me enganado sobre você. De agora em diante, ninguém ficará entre você e a Lilith. Ele se vira e decreta. Em troca, vou organizar seu casamento imediatamente, Lilith. Vá para o seu marido. Ela se aproxima dele e de cabeça baixa sussurra. Lum, eu... E ele, a interrompendo, corta. Não precisa falar mais nada. Isso não será necessário, Senhor Visconde. Na verdade, nós não somos compatíveis. Eles ficam assustados e o velhote indaga. O quê? E ela chama. Lum. Ele se retira em total silêncio e ela, chorando muito, lamenta. Por quê? Ela parte para cima do velhote e acusa. Seu velho maldito! Foi você! Isso é tudo culpa sua! Se não fosse por você... E o juiz Fal, dando uma risadinha, ironiza. Um clássico. Vocês zombaram de mim antes, e agora não são dignos de mim. E se explicando, prossegue. Esse é exatamente o risco de achar alguém talentoso no seu próprio território. Depois de gastar tempo e recursos para treinar um gênio, assim que ficar famoso, ele pode dar as costas a você sem hesitar. É por isso que, quando investir em alguém, você também deve julgar seu caráter. E o Prota, após ouvir isso, comenta. Ele claramente é o tipo de homem que usa a própria filha, apostando tudo e acabando sem nada no fim. Falando em caráter, o que você acha de mim, Fal? E ele, feliz da vida, responde. Alguém que faz questão de falar com sua família comum, que vive a 500 anos-luz de distância todo dia. Mesmo que você fosse ruim, não poderia ser tão ruim assim. Disseram que isso faz parte da sua nação do dragão. É admirável, hein? E o Prota murmura. E o Fal, com um olhar malicioso, anuncia. Olhe só, é o Lancher. Finalmente é a vez dele, o verdadeiro objetivo deste teste. Todos os outros não passam de figurantes. O Lancher se aproxima e o velhote instrui. Comece, Lancher, e dê o seu melhor. E o narrador ironiza. Daqui a pouco ele vai ser lanchado, isso sim. Ele se prepara e ativa o seu terceiro olho. Ele começa a canalizar um golpe supremo e o narrador conta. Todos o observavam intensamente. Esse teste foi praticamente organizado para o Lancher. Ele herdou o sangue nobre do Marquês Lannuo, um guerreiro nível 13. Qual será o nível físico dele? Luzes douradas são avistadas e o pessoal, sem acreditar no que vê, brada. Lua cheia, é nível lua cheia. E o velhote, chocado, constata. Como esperado, ele não é um homem comum. Um avatar gigante é invocado e o juiz Fal, aterrorizado, espanta-se. O tamanho do espírito dele chega a 50.000 metros. E o pessoal aterrorizado grita. Está ficando maior. Ele chegou a 80.000 metros. Meu Deus, um espírito de 80.000 metros. E um maluco, suando frio, balbucia. O Lord Lancher ainda é nível 10, certo? Acho que nem um nível 11 conseguiria uma proeza dessas. O poder do Lord Lancher é avassalador. E o velhote, o observando, chama. Lancher melhorou muito. Parece que ele está determinado a chegar no nível Sol Radiante. O juiz Fal fica reflexivo e, com um olhar intimidador, afirma. É possível notar que Lord Lannuo manipulou o DNA dele pessoalmente. Os genes de Lancher atingiram um novo patamar, e o Prota, curioso, pergunta. Um corpo sobre-humano pode ser controlado fácil assim? E com um olhar malicioso sugere. Um artista marcial geneticamente modificado com uma cabeça pontuda parece alguém que eu conheço. Acho que ele ainda precisa de um pouco mais de força. E o Fal, totalmente perdido, indaga. Ei, do que você está falando? O Prota cai na gargalhada e, balançando a mão, despista. Não é nada não. E o Fal, apontando o dedo, relata. Olhe, ele está concentrando seu poder. Parece que ele usará toda a força para ativar o disco. O Lancher dá um passo à frente, entra em posição de ataque e, levantando o braço, desfere um golpe brutal. E o Prota, sem jeito, questiona-se. Ele está usando o poder de um dragão de 9 cabeças? O disco começa a ser preenchido pela luz azul. O Lancher intensifica o seu poder e o pessoal, sendo ofuscado pela aura, grita. 7 estrelas, meu Deus, 9 estrelas. É o nível lua cheia. E o velhote, maravilhado com o que vê, comemora.
Ótimo, ótimo! Não só sua linhagem alcançou o nível lua cheia, como também acendeu 9 estrelas. Ele cai na gargalhada e proclama: faz uns 1000 anos desde que vimos algo assim. E o Fal, surpreso, admite: incrível, 9 estrelas pode ser considerado o limite de um corpo sobre-humano. E se explicando, acrescenta: comparar o nível lua cheia com o nível estrela da manhã é que nem comparar um elefante com uma formiga. Um nem se compara com a força do outro, e isso sem mencionar as 9 estrelas. E o Lancher, com sangue nos olhos, protesta: ainda não é o bastante. E rangendo os dentes, ruge: abre-se para mim! A orbe do meio começa a exalar chamas. Um raio gigante cai sobre ela, e o velhote, entusiasmado, vibra. Essa luz, sol radiante, um corpo sobre-humano no nível sol radiante, e decretando confirma: Lancher ultrapassou os próprios limites. Ele alcançou o nível sol radiante. O Lancher fica exausto, e o guarda segurando ele reconhece: jovem mestre, você se esforçou muito, hein? E ele, exausto, ofega: finalmente eu consegui. E o guarda, o observando, reflete: de fato, só uma linhagem e genes fortes podem alcançar um caminho marcial ainda maior. Pena que não faço parte do clã. A diferença gerada por uma linhagem lendária é grande demais. E o maluco, em choque, pensa: não só sua linhagem chegou até o limite, ele até conseguiu alcançar o nível sol radiante. Os níveis estrela da manhã e lua cheia já estão em mundos completamente diferentes, e esse mais ainda. E o cara, chateado, lamenta: será que estou destinado a observar essas famílias antigas ascenderem a minha vida toda? O velhote toca no ombro do Lancher e parabeniza: muito bem, o desejo do seu pai finalmente virou realidade. E o narrador relata: as notícias do gênio que alcançou o nível sol radiante se espalhou imediatamente pela região de Yamu. Vários oficiais de alta patente ficaram chocados, e o oficial, aterrorizado, boqueia: o quê? Sol radiante? A cena se passa para a Câmara dos Representantes da Federação Yamu. Uma reunião do alto escalão é realizada, e o velhote informa: o talento do garoto da casa do Marquês foi avaliado em sol radiante. E fazendo um som de desprezo, resmunga: ele seria perfeito se fosse da nossa região estelar. É uma pena. Vamos começar os preparativos para a celebração dessa conquista. E alguém, intervindo, contrapõe: espere um momento, honorável ancião. E o velhote, após ser chamado, questiona: E a garota revela: isso ainda não está completamente claro, está? Ela dá uma risadinha e se explica: eu preparei uma surpresa. Por favor, preste atenção. A vez dele chegará a qualquer momento. Ele é um gênio chamado Lu Sheng. Meu subordinado Fal o recrutou na região Baiyu. Ele agora é da nossa região estelar. E o ancião, com um olhar sério, indaga: um gênio da região Baiyu? O quão bom ele é? E a garota afirma: não sei, mas ele não deve perder para Lancher. Se Fal disse a verdade, ele deve ser nível sol radiante, no mínimo. O ancião fica assustado e engasga: o que disse? Quantos anos se passaram desde que apareceu um gênio desse nível na nossa região estelar? E, ordenando, berra: rápido, vamos para o local da avaliação imediatamente. A cena se volta para o juiz Fal, e ele, falando no comunicador, confirma: Milord, entendido. Vou preparar o Lu Shen imediatamente. E solicitando, pede: rápido, Lu Shen, é a sua vez. O prota fica sem jeito. O pessoal fica em total silêncio. E o Fal, com um olhar demoníaco, exulta internamente. Todos acham que o protagonista já apareceu e não tem mais nada para ver aqui, mas eles não esperavam por essa. Lu Sheng é, no mínimo, um super-humano nível sol radiante, e ele até vai além disso em alguns aspectos. Ele é um gênio natural. Ele não se compara com essas criações artificiais. Agora é sua hora de brilhar, garotão. E o fortão, tirando onda, caçoa: aquele não é o Fal? Ele recebeu um título há menos de 1000 anos. Seu título de barão ainda está garantido. Por que ele está envolvido nisso? E o cara ao seu lado especula: quem sabe? Talvez esse jovem que ele trouxe tenha potencial, mas quem poderia se comparar com o Lord Lancher?
E o Fall, entusiasmado, roga: Lu Shen, não me decepcione. O Prota toca no disco usando a sua magia psíquica e constata: meu poder espiritual não consegue penetrar isso. Há uma força misteriosa me bloqueando. Ele realiza um corte em sua mão e com um olhar sério decide: não importa, não há nada para investigar, vamos nessa. Ele toca no disco e o Fall, chocado, indaga: o que foi aquilo agora há pouco? Uma aura dourada começa a ser exalada, o disco é sobrecarregado, o pessoal fica aterrorizado com o que vê, e o Fall, suando frio, murmura: nível solar. E, entusiasmado, finaliza: é mesmo o nível solar, e não é um qualquer. Ele ultrapassou o Lanche com folga, é um nível solar em outro patamar. E o pessoal, extremamente confuso, questiona: o que é isso? O que está acontecendo? Quem é essa pessoa, afinal? O Lanche e o velhote ficam sem palavras, e ele, espantado, pergunta: que tipo de poder pode emitir esse brilho estelar? E o velhote, impressionado, proclama: incrível, esse jovem é realmente extraordinário. Ele também alcançou o nível solar. E o Prota constata: nível solar. Uma aura demoníaca se espalha pelo local, e o Prota, destemido, declara: acho que ainda não é o suficiente. Ele usa todo o seu poder e afirma: um resultado desses não me deixa satisfeito. Ele solta um grito ensurdecedor, uma pressão avassaladora se espalha pelo local, uma onda de aura vai em direção ao céu, e o pessoal, entrando em desespero, grita: essa força! O espaço parece estar sendo distorcido ao redor dele, e um maluco apontando o dedo berra: olhem lá em cima rápido, olhem para o alto, e, isso é, o que é isso? E o narrador pontua: naquele dia, muitos ali entenderam claramente, o abismo entre talentos é algo que não se atravessa mesmo numa vida inteira. E o Fall, tremendo de medo, balbucia: como isso é possível? 16 mil metros de altura na forma espiritual. É o dobro do meu corpo espiritual supremo do trovão flamejante. E ainda assim, a aura dele ainda está no nível 9. O velhote cai no chão e, apavorado, gagueja: fenômenos celestiais. Tantos fenômenos ao mesmo tempo. E ele ainda está no nível 9? Como isso é possível? Será que ele é... O Prota levanta o braço e comenta: essa manifestação é grande demais. Na verdade, é difícil de controlar. O ideal é concentrar toda a força no próprio corpo. E, aflito, reflete: muito bem, vamos continuar. Ele toca no disco novamente e, com um olhar sério, ordena: vamos lá, gira para o teu papai. Ele começa a ranger os dentes. O disco começa a rodopiar. O Lanche começa a vomitar sangue. E o oficial, preocupado, pergunta: jovem mestre, você está bem? E ele, todo lascado, rosna: como isso é possível? Como, porra? E o oficial, em apuros, questiona-se: o Lanche precisou usar as duas mãos e toda a sua força para girar o disco estelar, e ele fez isso com uma mão só, como se estivesse empurrando uma roda qualquer. Isso é razoável? Isso tem lógica? Isso é real? De onde veio esse cara? Isso ainda é o setor estelar Yamu? A aura do Prota se espalha por toda a constelação. O pessoal na nave espacial fica surpreso com o que vem, e a garota maravilha-se. Essa força é indescritível. Eu achei que o Fall só tinha trazido um jovem promissor, mas nunca imaginei que seria um talento brilhante como o Sol. E o velhote, entusiasmado, brada: nível solar, 9 estrelas... Não, não, não. Ele está no ápice do nível solar, e além disso, ele claramente ultrapassou esse limite. Ele se vira e comanda: rápido, acelere a nave. Quero encontrar esse gênio imediatamente. Velocidade máxima. E o pessoal, se curvando, concorda: sim, senhor. E o Prota, chateado com o resultado, lamenta: apenas 9 estrelas no nível solar? Ele fecha os olhos e, concentrado, pondera: e o que vem acima do nível solar? O Fall não me contou isso. Agora fiquei curioso. Vamos dar uma testadinha. Só preciso ter cuidado para não quebrar esse disco. Ele coloca as duas mãos e brada: aguente firme, disco estelar, ativando totalmente o Sutra Divino do Rei do Submundo, com o aumento de reforço de Ki e sangue. Vamos com tudo, porra!
ele intensifica ainda mais a sua força e o Lancher, sem acreditar no que vê, gagueja. E isso não pode ser, é impossível. Nem mesmo no setor principal da galáxia da Serpente Celestial existem muitos além do nível solar. Como ele consegue isso? E o oficial ao seu lado constata: 9 estrelas no nível solar. E caindo na real, espanta-se. Não, no auge do solar e ainda insatisfeito. Ir além do solar não é algo que se alcança assim, tão fácil. Isso é exagerado demais. E o Prota, avaliando a situação, observa. O disco começou a emitir sons metálicos de tranco, como se dissesse que o caminho acabou, que não há mais degraus acima. E desconfiado pergunta: mas será mesmo? E com sangue nos olhos, ruge. Ainda tenho força sobrando. Meu corpo supremo estelar não para no nível solar de 9 estrelas. Se ainda não é o bastante, então vamos empurrar mais ainda. E o narrador descreve. As 10.000 células imortais de Lu Shen começaram a queimar furiosamente, iniciando uma nova evolução. Brilhos dourados ainda mais intensos emergiram, concentrando-se entre suas sobrancelhas, como se um terceiro olho divino estivesse se abrindo. E o Prota, furioso, grita: abra! Abra de novo! Ele tem as suas roupas rasgadas, e frustrado com o que vê, exige: eu já estou com as roupas rasgadas e você ainda não vai abrir? Continue, abra logo. Ele coloca o seu pé no disco, que começa a se trincar. O disco entra em colapso, e toda essa aura divina é lançada em direção ao céu. A cena se passa para a mansão do Conde X. O Milton fica puto após ver as notícias que estão em alta, e jogando seu celular no chão, pragueja. Ah, merda! Ele olha para o lado e, surpreso com o que vê, indaga. Aquilo é... o quê? A cena se passa para a residência particular de luxo em um planeta distante. A Jojo manda uma mensagem no celular e, se virando, questiona. Ei, aquilo é... E o narrador explica. A área afetada pela ondulação invisível é muito maior do que as pessoas imaginavam. No céu silencioso e escuro, ela cruzou incontáveis anos-luz, seja um planeta avançado e próspero de uma civilização superior, ou um planeta primitivo e atrasado, selvagem e bárbaro, ou até mesmo um planeta jardim remoto e desabitado. Toda a região estelar de Yamu, cada forma de vida, quando foram atingidos por essa ondulação, uma estranha emoção ecoou em seus corações. Sem nenhum motivo aparente, alegria, uma alegria que vem do fundo do coração. Mesmo que no instante anterior estivessem mergulhados na tristeza, no instante seguinte, eram tomados por uma emoção tão intensa que os fazia chorar. A maioria nem sabia explicar o motivo, mas todos podiam sentir claramente. Este céu estrelado está celebrando, comemorando, louvando o surgimento e nascimento de uma existência grandiosa. O universo canta, todos celebram juntos. E a garota, em choque, anuncia: imortal, nível imortal. A minha região estelar de Yamu realmente viu o nascimento de um sangue de nível imortal. Meu Deus! E o velhote, dando risada, celebra. Nível imortal! É mesmo nível imortal! Ele pula para fora da nave e proclama: minha região de Yamu vai reviver sua glória suprema. Ele dá risada como se não houvesse amanhã, e o Lancher, indignado, se pergunta: aquilo é... E o velhote decreta: poder supremo, é isso, um poder incomparável. Quantos milênios se passaram, e toda a tendência do universo gira em torno dele como um centro. Aquela antiga profecia do disco estelar do destino, agora eu me lembro. E o Lancher, curioso, inquire: você está dizendo, poderia ser? E o velhote explica: quando o lendário sangue imortal descer, o centro do disco estelar do destino acenderá com uma luz que sacudirá os céus e o universo. Um espetáculo inacreditavelmente surgirá, e todo o cosmos celebrará. Ele aponta o dedo e finaliza: agora, a profecia se concretizou. Tudo aquilo do mito está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu vi com meus próprios olhos aquela lenda acima do sol. É imortal, o sangue imortal supremo. E o Prota, aliviado, suspira. Ah! Ele pega o seu celular e, tirando uma selfie, comenta:
Ah, deixa eu tirar uma selfie primeiro, né? Ele envia a foto para a sua amada e provoca. Ficou bonito? Fui eu que fiz. A cena se passa em uma região estelar extremamente distante. Alguém observava tudo o que acabou de acontecer e o cara, sentado em seu trono, observa. Oh, outro sangue ainda acima do nível imortal apareceu. Muito bem. Parece que meu sistema estelar da Serpente Celestial vai viver uma era de prosperidade sem precedentes neste ciclo. Ele dá risada e continua. Deixa para lá, com um nível tão baixo, se ele vier agora, há risco de morrer jovem. Ele fecha os olhos e decide. Melhor deixá-lo lá embaixo para treinar por mais tempo, crescer e amadurecer, e só então chamá-lo. Ele começa a dormir novamente, e o pessoal, descontente com a situação, reclama. Droga, aquele gênio monstruoso que provocou esse terremoto cósmico, nem sabemos seu nome ou identidade. E o velhote destemido declara, preciso encontrá-lo, tenho que encontrá-lo, se ele aceitar casar com minha filha. E caindo na real, corrige-se. Não, se ao menos conseguir que ela se aproxime dele. E com um olhar maligno, finaliza. Mesmo que seja só uma migalha da atenção dele, minha família será próspera para sempre. A cena se passa em uma certa espaçonave de nível 13, e o Fal, tremendo muito, cogita. Caramba porra 1000 vezes, que raio de monstro é esse? E sem jeito murmura. Eu sabia que o Lu Shen era incrível, mas não imaginei que fosse assim. O universo inteiro celebrando. E assustado reflete. Porra, nunca ouvi falar de algo assim. O filho dos deuses da profecia. Eu encontrei o filho dos deuses. E o Prota esclarece. Na verdade, aquele momento de agora a pouco foi o limite do disco estelar do destino. E ainda nem era o meu limite. E o Fal, incrédulo, questiona. O quê? Como é que é? Alguns minutos se passam. O Prota vai até a Federação do Setor Estelar Yamu, a Assembleia Suprema. Ele entra no salão principal e o velhote ansioso anuncia. Lá vem ele, lá vem ele! Eles se cumprimentam e o velhote acolhe. Seja bem-vindo, um verdadeiro herói desde jovem. Eles começam a dar risada, e o Fal, vendo isso, se vangloria. Isso nível imortal. Esse ser extraordinário chamado Lu Shen é um ser transcendental de nível imortal que eu mesmo descobri no setor nebuloso. E com um olhar malicioso comenta. Na vida, todos têm uma ou duas oportunidades em que a deusa da sorte sorri para você. O que devemos fazer é, quando a sorte aparecer, agarrá-la com força. E feliz da vida, exulta. Querida avó, desta vez eu não só agarrei a mão da deusa da sorte, como a abracei com todas as minhas forças. Lu Sheng, essa é a maior sorte da minha vida. Nem mesmo ganhar o prêmio máximo da loteria estelar se compara a isso. E o velhote, extremamente alegre, acrescenta. Ah, quase esqueci de me apresentar. Sou Pavlov Sebastian, presidente da Assembleia do Setor Estelar e Yamu. Ele aponta o dedo e apresenta. Essa aqui é a comandante da justiça do setor Yamu, Aikli Shia, e ela, com a mão no peito, declara. É uma honra conhecê-lo. E o velhote, com um olhar sério, prevê. Lu Sheng, depois de hoje, seu nome provavelmente vai ecoar por todo o setor Yamu, e mesmo em um futuro distante, todo o universo sentirá o impacto dessas duas palavras. E o Prota, o encarando, responde. O senhor me elogia demais, e ela, entrando na conversa, explica. Nosso setor Yamu é o centro, irradiando para todos os outros 12 setores estelares, totalizando 13. Desde a fundação da Federação dos Setores Estelares até hoje, foram quase 1 milhão de anos, bilhões e bilhões de planetas habitáveis, e nunca surgiu um ser transcendental de nível imortal, sem exagero algum. E decretando finaliza. Lu Shen, você é o maior gênio desta região estelar, o primeiro e único em 1 milhão de anos, sem precedentes. E o Prota, a encarando, questiona. 13 setores estelares, incontáveis planetas com vida, com certeza há trilhões de indivíduos, e mesmo assim, só surgiu um único ser transcendental de nível imortal. E avaliando a situação, raciocina. Faz sentido. Afinal, minha Constituição Suprema Estelar aponta diretamente para o nível 15, talvez até 16.
Em uma galáxia mal existem alguns com esse nível. Ser o único entre milhões de anos e dezenas de setores estelares é plausível. E o velhote continua. Em condições normais, se surgir um nível imortal em qualquer setor, o Senhor da Galáxia envia imediatamente alguém para observar. Você pode até ser aceito como discípulo dele e receber sua herança. Ele levanta a mão e garante: antes que o Senhor da Galáxia mande alguém, nós do setor Yamu iremos apoiar seu cultivo com tudo o que temos. E o Prota, com um olhar severo, indaga: apoiar com tudo? E o velhote confirma: claro. E destemido, esclarece: mesmo sendo de nível imortal, você está apenas no 9º nível. Os recursos do nosso setor são mais do que suficientes para sustentar apenas uma pessoa. E o Prota, querendo saber mais, pergunta: então, posso fazer qualquer pedido? E o velhote, sem jeito, concede: bem, pode dizer, se for possível, faremos de tudo para atender, mesmo que você peça. E frustrado consigo mesmo, se preocupa: droga, não vai exagerar demais, né? O Prota balança a mão e declara: não quero recursos de cultivo. O que preciso é de um planeta habitável de grande porte. Quero abrigar meus compatriotas do planeta natal. O velhote fica chocado e reage: isso? E o falso, intrometendo, intervém: Lu Shen. E se recompondo, pondera: ele ainda se preocupa com aquele planeta atrasado de onde veio. Isso é... Talvez seja justamente isso que fez Lu Shen ascender tão alto. O sistema educacional especial do Reino do Dragão, esse país é mesmo um mistério. E o narrador, relatando, conta: no espaço, não há dia ou noite, mas os humanos mantêm o hábito herdado por milhões de anos, medindo o tempo com base nos dias estelares, sendo cada unidade equivalente a 3 dias do planeta azul. E no fim desse dia estelar, uma cerimônia grandiosa está sendo cuidadosamente preparada. Se não fosse pela sensação clara daquele fenômeno estelar que todos presenciaram, ninguém ousaria acreditar que um ser imortal havia nascido. Agora, incontáveis naves circulam entre o planeta principal e suas 10 luas, criando um verdadeiro trânsito espacial, repleto de convidados, tudo para ver com seus próprios olhos o criador desse milagre. A cena se passa no prédio da cerimônia, e o Milton, em meio ao pessoal, observa: quanta gente! É o primeiro ser imortal da história do setor Yamu, e isso porque a notícia ainda nem se espalhou totalmente. Se esperarmos mais alguns dias, a escala pode ser 100 vezes maior. Talvez nem todo o setor Yamu consiga comportar. Ele se vira e instrui: Jojo, quando ele aparecer, faça o que for preciso para conquistar sua amizade. E ela, sem jeito, hesita: eu? Tem certeza? Será que aquela pessoa importante se interessaria por mim? O Milton puxa ela pelo braço e insiste: você consegue com sua beleza, a menos que esse gênio imortal não goste de mulheres. E ela concorda: ah, tá bom. E ele, dando um tapa em sua bundinha máquina: se não gostar de mulheres também não tem problema, lá ele. E o cara, dando risada, zomba: olha só, aquele não é o Cavaleiro Suíno, Milton. E o maluco à sua frente provoca: fez alguma coisa hoje, Cavaleiro Suíno? E o Milton, extremamente puto, rosna: droga. E o cara, dando risada, continua: eu conheço essa história, Cavaleiro Suíno. Guerreiro de 150 anos, destruidor de porcos. O Milton se vira e, frustrado, exclama: Jojo, vamos embora. E surpreso percebe: hein? Onde ela foi? E extremamente puto vocifera: droga, até a Jojo me desprezou. Maldição, maldição, maldição. Eu vou encontrar aquele desgraçado e vou obrigá-lo a declarar publicamente, diante de todo o setor Yamu, que eu, Milton X, não tenho fetiches estranhos, não sou o Cavaleiro Suíno. E o cara, feliz da vida, sugere: espalhem mais ainda essa história do Milton. Ele está acabado. Só que a irmã dele, Jojo, pode acabar sendo uma concorrente. E o cara, com um olhar severo, questiona: essa história é verdadeira ou falsa? E o maluco, feliz da vida, declara: não me importa. Se for útil pra gente, então é verdade. Ele avista o fortão e se pergunta: aquele é o Lord Lanche? Mesmo que não consigamos nos aproximar daquele ser imortal, ganhar a amizade de Lanche já é ótimo. Essa é nossa chance.
Ele olha para os lados e conclui: cadê a Jojo? O importante agora é encontrá-la. Ele avista a sua irmã e avisa: achei. Com quem ela está conversando tão animadamente? E furioso constata: ele é aquele ser de raça inferior. Ele se aproxima, cheio de ódio, e rosna. Esse bastardo inconsequente, hoje, numa ocasião tão importante, ainda ousa vir aqui. E gritando muito, brada: Jojo! E ela, se explicando, tenta explicar: irmão, olha só quem eu encontrei. Lu Sheng também veio. Eles se encaram e o Milton, furioso, sibila: oh! E com um olhar de desdém comenta: entrou aqui com a ajuda do Fal? Pelo visto, você não levou meu aviso a sério, então vou repetir. E explodindo de raiva, ameaça: cai fora agora, ou você e o seu desprezível planeta natal. E alguém, se aproximando, interrompe: então é aqui que você está? O Milton fica assustado e gagueja: Lord Lanche! E entusiasmado, exulta: agora há pouco ele estava falando comigo. Ele veio me procurar. E estendendo a mão, apresenta-se: peço desculpas, estava a caminho para encontrá-lo, mas não esperava que o senhor viesse antes. Sou Milton Shi. E ele, com um olhar sério, pergunta: quem é você? Por que está no meu caminho? E o Milton, sem entender absolutamente nada, indaga: ou o senhor não veio me procurar? E o Lanche, tirando ele do caminho, ordena: sai da frente, não atrapalha a minha conversa com o senhor Lu. O Milton cai de cara no chão, e o Lanche, fazendo sinal de reverência, cumprimenta: Lord Lu Shen, seu sangue de nível imortal é extraordinariamente raro, mesmo no setor principal do sistema estelar da Serpente Celestial. Ele entrega um cartão VIP e acrescenta: acredito que o setor de Yamu não poderá mantê-lo por muito tempo. Quando vier para o setor principal, espero que nos visite na mansão Lan. Este é um convite formal em nome do meu pai, o Marquês Lan Nu. E o pessoal, sem acreditar, murmura: sangue de nível imortal? Aquele jovem é o lendário imortal? Depois de investigar por tanto tempo, no fim, era um jovem tão discreto? E o maluco com uma cara de louco percebe: até a família Lanche está fazendo um convite formal em nome da família, tentando atraí-lo, e ainda o chama de Lorde. E convicto afirma: também precisamos conquistar o favor desse homem. E se aproximando, clamam: Lord Lu Shen, Lord Lu Shen. E o prota, sendo carregado pela multidão, pergunta: vocês? Isso é. E o Milton, chateado, lamenta: aquele que eu sempre desprezei, achando que só se aproximava de Jojo para tentar subir às custas da família X, no fim era o verdadeiro protagonista do banquete desta noite. Ele fica em choque e, caindo no chão, constata: o lendário e misterioso portador do sangue imortal, o gênio supremo que só aparece uma vez a cada 1.000.000 de anos no setor de Yamu. E eu não só falhei em me aproximar dele, como também o ofendi 2 vezes. Estou acabado. Se a minha família souber disso, estarei realmente arruinado. E a Jojo, após descobrir isso, percebe: ele é o gênio que causou aquela anomalia naquele dia? E o prota, após ser convidado, responde: no momento estou com alguns assuntos para resolver, mas considerarei seu convite. E o Lanche confirma: parece que sim. Obrigado, Lord Lu Shen. E o prota, em apuros, lamenta: com tanta gente se aproximando, que dor de cabeça. Só posso responder de forma breve. Ao mesmo tempo, o guia, sendo ofuscado, murmura: tão brilhante, há quanto tempo não vemos a luz do sol? E o oficial, fumando seu gudan, informa: sua nave está no pier número 284. Com este comprovante podem retirá-la. Vamos. E o Zaolin agradece: muito obrigado. E o guia furioso questiona: Zaolin, você ficou quanto tempo ajoelhado? Eles nos mantiveram presos tanto tempo e ainda agradece? E ele, se defendendo, responde: eles foram muito bons conosco. Exceto por não termos permissão para nos comunicar com o mundo exterior, todo o tratamento foi do mais alto nível. Ele se lembra das garotas e recorda: davam tudo o que pedíamos, até mulheres. E o guia, aterrorizado, indaga: que diabos você está falando? Que durante a prisão estava aproveitando o tratamento de luxo? E ele confirma: claro, e você não? E o guia sem jeito concorda: eu...
Sim, claro que também. E contendo sua raiva, enfurece-se. Mas era apenas o melhor tratamento possível para prisioneiros. Eles tentaram de tudo para me fazer falar sobre o Lu Shen. Malditos! E tremendo de raiva protesta. Não, isso não vai ficar assim. Quando voltarmos, vou tornar isso público. E o Zaolin, preocupado, acalma-o. Deixa pra lá. Se nos soltaram, é porque tudo já está resolvido. Reclamar agora não muda nada. Estar vivo já não é suficiente, irmão. E o guia, rangendo os dentes de tanta raiva, retruca. Como assim não muda nada? Estamos falando de um gênio, pelo menos de nível lua brilhante, talvez até nível sol radiante. E fui eu o primeiro a descobri-lo. Mas aí, os do setor de Yamu o levaram. E o Zaolin tenta consolar. Relaxe. E se o talento do Lu Shen não for tão incrível quanto imaginamos? Afinal, atingir o nível sol radiante não é nada fácil. E o guia, com suor no rosto, argumenta. Você fala como se fosse simples. O nosso setor da neblina branca demora muitos anos para produzir um só desses. E alguém comenta. Meu Deus, então, aquele imortal tem só 20 anos, tão jovem. Eles ficam em alerta e o cara feliz da vida exclama. Quero ver como ele é, imortal, hein? Caramba! E o guia, após ouvir isso, pergunta. Do que estão falando? Imortal? O que é isso? E o Zaolin esclarece. É a lenda das lendas, uma linhagem aterradora que só aparece no setor principal do sistema estelar da Serpente Celestial. Uma em bilhões. E o guia, suando frio, admite. É a primeira vez que ouço falar de alguém desse nível. E o Zaolin, caindo na real, percebe. Espera, 20 anos? E o guia sugere. Não pode ser. Será que é? E alguém, no dirigível, anuncia. Parabéns ao setor de Yamu por receber um ser extraordinário com linhagem imortal. Um gênio que aparece uma vez a cada 1.000.000 de anos. E o guia, aterrorizado com o que vê, sussurra. Aquilo é Lu Shen. Ele é o gênio imortal das estrelas? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!